Imagine que havia eleições em Moçambique e Venâncio Mondlane era detido e impedido de concorrer à presidência da República. Agora pense em Angola. O que seria se a UNITA e o seu líder fossem proibidos de disputar as eleições de 2027, ou na África do Sul sem o ANC? É algo do género que está prestes a acontecer na Guiné-Bissau, nas eleições gerais a 23 de novembro. A Justiça impediu o maior rival do Presidente da República de participar nas eleições presidenciais. E as candidaturas de coligações dos partidos históricos, o PAIGC e o PRS, foram travadas. E a plataforma republicana que apoia a candidatura do Presidente Sissoko Embalo concorre praticamente sozinha às legislativas. Isso significa dizer que vai deixar de fora milhares de eleitores, que na última instância serão obrigados a ser forçados a fazer escolha, não escolher o que desejaria. O problema que podemos constatar nessas eleições é muita abstenção. Há um clima de medo na Guiné-Bissau. Manifestações estão proibidas. E se a moda pega noutros países? Ou será que já pegou? Só este ano, metade das eleições presidenciais foram controladas. Controladas para favorecer quem já está no poder. Este ano, de 10 eleições realizadas em África, apenas 3 foram verdadeiramente competitivas. As restantes foram controladas de uma forma ou de outra. No ano passado, considerado um ano eleitoral a nível global, estavam previstas 19 eleições em África. Apenas 8 foram realmente competitivas. Na Tanzânia, a presidente Samia Suluhu Hassan foi reeleita com 98% dos votos. As principais figuras da oposição foram presas ou desqualificadas. O resultado, protestos violentos e mais de 1.000 mortos, segundo a oposição. No Togo, a revisão constitucional do ano passado abriu caminho para Faure Gnassingbé prolongar os seus 20 anos no poder e manter a dinastia familiar que governa o país há quase 60 anos. Esforços da oposição para mobilizar protestos foram bloqueados. Nos Camarões, Paul Biya, de 92 anos, tomou posse para um 8º mandato presidencial, após uma reeleição contestada que motivou protestos reprimidos pelas forças de segurança. A oposição, liderada por Issa Chiroma Bakary, reivindicou a vitória e apelou à resistência. Na Costa do Marfim, o partido do ex-presidente Laurent Gbagbo, de 80 anos, não vai às eleições legislativas de dezembro, alegando falta de condições e repressão. Gbagbo foi excluído das presidenciais vencidas com quase 90% dos votos pelo chefe de Estado cessante Alassane Ouattara, também com mais de 80 anos. Tidjane Thiam, líder da oposição e rosto da renovação, aos 62 anos, foi igualmente afastado das presidenciais por questões de nacionalidade. No Gabão, as eleições presidenciais parecem ter sido orquestradas para legitimar o regime militar do general Brice Oligui Nguema, que tomou o poder num golpe de Estado de 2023. A Constituição foi alterada, o cargo do primeiro-ministro foi abolido e o mandato presidencial foi prolongado para 7 anos. As mudanças foram validadas por um referendo em novembro de 2024, num processo marcado pela exclusão de 200 partidos e forte controlo militar. Na República Centro-Africana, os conflitos armados dificultaram qualquer tentativa de processo eleitoral livre e justo. Já na Guiné-Conakry, a lista provisória para as presidenciais de 28 de dezembro inclui o líder da junta, Mamadi Doumbia, no poder desde o golpe de 2021. Entre 51 candidaturas, apenas 9 foram aceites, sem nomes fortes da oposição. Desde os anos 1990, a África abraçou o multipartidarismo, mas hoje vemos sinais claros de retrocesso. A democracia liberal foi asfixiada em vários sítios.
Temos assistido, pelo menos desde 2020, a golpes de Estado em 8 países do continente. Além disso, temos visto um esforço muito agressivo por parte de países autoritários globais, especialmente da Rússia, mas também da China e de alguns atores do Golfo, que estão ativamente a tentar travar a democracia em África para servir os seus próprios interesses geopolíticos. But they've been actively trying to undermine democracy in Africa for their own geopolitical interest. Em países como o Mali e o Burkina Faso, as eleições foram adiadas indefinitivamente por regimes militares. Noutros, como Ruanda, há eleições, mas sem pluralismo real. A erosão das instituições democráticas, a repressão à oposição, o controlo da imprensa e a manipulação dos órgãos eleitorais são estratégias comuns. O objetivo, manter o poder e evitar a alternância. Nos últimos anos, assistimos a vários golpes militares no Mali, Burkina Faso, Níger e Guiné-Conakry, sobretudo na região do Sahel e nos países vizinhos. Também ocorreram golpes no Tchad e no Gabão, afetando a África Central e, em menor escala, o norte de África. Tudo nos últimos 3 anos. Na África Ocidental, assistimos a um deslizamento. Há 10 anos, dos 15 países da região, só o Togo não tinha eleições consideradas livres, justas e transparentes. Hoje, a situação mudou drasticamente, com vários estados a regressarem a práticas autoritárias. É neste contexto que os desenvolvimentos políticos na Guiné-Bissau são olhados com preocupação. Guiné-Bissau is known as one of the A Guiné-Bissau é conhecida por ser um dos menos transparentes de África e, ao mesmo tempo, um dos mais instáveis. Continuam a verificar-se esforços de atores políticos para usurpar o poder de representantes eleitos, das instituições de governação e, sobretudo, para ignorar a vontade dos cidadãos expressa nas urnas. Voting preferences seen at the ballot box. Com cerca de 2 milhões de habitantes, a Guiné-Bissau anda de crise em crise. As eleições legislativas agendadas para 23 de novembro já deveriam ter acontecido há um ano, depois da Assembleia Nacional Popular ter sido dissolvida. O principal opositor, Domingos Simões Pereira, acusa o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, de golpe constitucional. Não se pode falar na dissolução do Parlamento, porque é um ato que não conforma à nossa Constituição. E se há ponto no qual a nossa Constituição é muito clara, é o facto da Assembleia não poder ser dissolvida nos primeiros 12 meses da sua Constituição. O facto é que o Parlamento foi dissolvido e as eleições foram adiadas até agora. O presidente Umaru Sissoko Embalo tem liderado o país com o governo que ele próprio escolheu. E sem Parlamento não há quem fiscalize a governação. O Supremo Tribunal de Justiça funciona sem plenária e sem o quórum necessário para validar as candidaturas às eleições. O secretariado executivo da Comissão Nacional de Eleições está caduco porque não há parlamento que permita preencher as vagas. E, de acordo com vários juristas e ativistas, o próprio presidente Umaru Sissoko Embalo já deveria ter saído do cargo no início do ano. Tem sido um percurso de destruição das instituições democráticas, colocadas todas elas ao serviço, mas todas elas ao serviço do autoritarismo do Umaru Sissoko Embalo, e um rasgar escancarado do que é a Constituição da República e todas as leis que asseguram a democraticidade do regime na Guiné-Bissau. Portanto, temos todos os caminhos abertos para a consolidação dessa ditadura. A Constituição da República prevê uma separação clara entre chefe de Estado e chefe de governo. O presidente da República é chefe de Estado e o primeiro-ministro é chefe de governo. Mas essas diferenças parecem ter se diluído nos últimos anos, sem parlamento e com governos de iniciativa presidencial. É essa falta de clareza que os opositores de Umaru Sissoko Embalo tentam agora contrariar nas eleições de 23 de novembro.
Nós não podemos ter um presidente da República no semipresidencialismo como se estivéssemos em tempo, ou seja, no presidencialismo. Não podemos ser um presidente da República no tempo da democracia como se estivéssemos no tempo da monarquia. Nestas eleições, pela primeira vez na história do país, o Partido Libertador PAIGC e o seu líder Domingos Simões Pereira foram barrados de concorrer. A Justiça guineense diz que não teve tempo para apreciar a candidatura da coligação do PAIGC a PAI Terra Arranca. Enquanto coligação, não fomos notificados de que realmente não vamos participar nas eleições. Contudo, o requerimento da anotação do convênio da coligação não foi apreciado. Também o PRS, o maior partido da oposição na história da Guiné-Bissau, não concorre nem nas presidenciais nem nas legislativas. Tal como o PAIGC, o PRS e a coligação Apica Base Garande também foram travados. Se as coisas continuarem como estão, não serão justas e nem transparentes. Por quê? Porque nós temos uma plataforma e nós vamos ter, se as eleições se realizarem, nós vamos ter uma assembleia composta por um único grupo, porque só uma plataforma que nós temos concorrendo às legislativas. Enquanto isso, a oposição foi impedida de organizar comícios até ao início da campanha eleitoral. Foi uma tática usada há muito tempo para restringir a liberdade das pessoas, seja de expressão quanto à de manifestação, mas foi também sempre observado o princípio de 2 pesos e 2 medidas. Os partidos alinhados com Embalo têm se reunido livremente. Houve, durante esse tempo de restrição, a presidência aberta que conseguiu juntar muitas pessoas. Houve vários comícios realizados pelos partidos políticos que fazem parte do governo. A juventude guineense, cada vez mais conectada online, exige mudanças, mas enfrenta censura, violência e medo. Nós assistimos rapidamente a um outro episódio que é a agressão brutal do jornalista Valdir Araújo, que é delegado da RTP África. Quem ousa elevar a sua voz para discordar aquilo que tem sido o modus operandi do regime, sabe ou deve saber que corre riscos muito sérios que pode pôr em causa a sua própria vida. Mas a diretoria da campanha de Umar Sissoko Embalo defende-se. Não, porque o que o presidente Sissoko fez durante estes 5 anos do mandato, nenhum presidente da Guiné tenha feito o que ele fez e o que ele preconiza fazer. A Guiné-Bissau estava no chão. O presidente Sissoko ele levou o nome da Guiné-Bissau no Concerto das Nações. A Guiné-Bissau hoje em dia participa com a cabeça erguida. Nós não somos hoje em dia um país pedinte. Nós não somos um país de confusão. Organizações da sociedade civil denunciam um pacto de silêncio da comunidade internacional perante a situação na Guiné-Bissau. Acusam o regime de atropelos aos direitos humanos e destruição do Estado de Direito Democrático com carta branca para agir sem limites. A comunidade internacional não tem nenhum interesse de ajudar o povo guineense. O povo guineense tem de perceber isso, tem de perceber que a solução para os seus problemas está nas suas próprias mãos. Na Guiné-Bissau, a instabilidade eleitoral soma-se a um histórico de 4 golpes de Estado e várias tentativas desde a independência em 1963. O país é considerado há anos o principal centro de tráfico de cocaína na África Ocidental, associado a redes clientelistas. 2/3 da população vivem na pobreza e a mortalidade infantil é das mais altas no continente. As eleições de novembro são encaradas como um momento decisivo, não só para definir prioridades como saúde e educação, mas também para garantir salvaguardas institucionais contra abusos de poder e construir um sistema de governação estável. Noutras regiões em África, este ano, Malawi e Seychelles destacaram-se como exemplos positivos. Em ambos os países, os escrutínios decorreram de forma pacífica, com participação plena da oposição e reconhecimento internacional pela transparência do processo. There have been
a handful of countries that Há vários países considerados democracias consolidadas. Entre eles estão a África do Sul, Botsuana, Namíbia, Senegal, Gana e outros, como as Seychelles e Maurícia. No total, entre 8 a 10 países têm-se mantido consistentemente dentro dos critérios para serem considerados democracias consolidadas. met the threshold for being considered a consolidated democracy. A África Austral continua a ser a região com normas e processos democráticos mais robustos. Já a África Central e o Norte da África mantêm um legado autoritário e concentram alguns dos governos mais restritos do continente.